Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco são os Vikings, com base em algumas fontes-chave, como o texto Vikings, Cultura, Religião e Ataques Marítimos. Isso aí. A ideia é entender melhor quem eles foram de verdade, sabe? E além daquela imagem clássica. E, sim, já adiantando, capacete com chifre em batalha, mito. Provavelmente algo cerimonial, nada prático. Exato. E olha, é bom começar diferenciando. Nem todo escandinavo era viking, né? Ah, importante isso. O termo viking, a origem é meio debatida, talvez venha de vik, que é tipo uma enseada, ou da região de Viken, na Noruega, mas originalmente se aplicava a quem saía nessas expedições marítimas, muitas vezes para saquear. E outros povos chamavam eles diferente, né? Sim, homens do norte ou Rus, lá no leste. E essas expedições definiram uma era, a Era Viking, que a gente geralmente coloca ali entre 790 e 1100, mais ou menos. Isso, um período longo. E eles foram longe, não ficaram só na Escandinávia, deixaram marcas fundas na Europa. Fundaram Dublin, por exemplo. Colonizaram a Normandia, na França, e a Danelaw, na Britânia. Uma área enorme sob lei nórdica por um bom tempo. E chegaram até a América do Norte. Lanceaus Meadows, no Canadá, tá aí para provar. Exatamente. Falando da sociedade deles, era bem dividida. Tinha os Jarls, que era a elite, a aristocracia guerreira, dona de terras. Certo. Depois vinham os Carlos, homens livres, a maioria da população, agricultores, artesãos, comerciantes. E na base, os Thralls, os escravos, muitas vezes capturados nessas expedições. E existia alguma chance de subir na vida? Para os caos, por exemplo? Sim, alguma mobilidade existia. E essa busca por escravos, bom, pode ser um motor econômico importante para esses ataques, né? Uma fonte de riqueza e mão de obra. O material fala de uma liberdade até surpreendente para as mulheres vikings, comparando com outros lugares na Europa da época. Como era isso na prática? Isso é fascinante. As mulheres podiam herdar propriedades, podiam tocar negócios, até pedir um divórcio, o que era bem raro na Europa feudal. Nossa. Claro, os casamentos ainda eram muito arranjados por alianças e tal, mas essa autonomia era notável. E elas tinham papéis espirituais fortes, como as vólvoas, as profetisas. Tinham muita influência. E aquela imagem do bárbaro sujo? Parece que as fontes desmentem isso, né? Totalmente. Além de guerreiros, eram agricultores, artesãos habilidosos, comerciantes que viajavam longe, negociando âmbar, peles. E olha, eles valorizavam sim a higiene pessoal e a aparência. Sério? Sim, pentes, pinças, navalhas, a gente acha muito disso em túmulos. Cuidavam do cabelo, usavam roupas coloridas, joias, tem até uma conexão religiosa curiosa. Qual? Que interessante essa ligação. E a vida deles não era só guerra e trabalho, imagino eu. Não, de jeito nenhum. Gostavam de jogos de tabuleiro, tipo o Hnefataflo, que era bem estratégico, e esportes físicos também. Luta, natação e um jogo meio violento com bola e bastão. O Kneutlik. E a poesia, as sagas? Fundamental. Era como eles passavam as histórias, a cultura adiante, muito antes de serem escritas. Falando em cultura, e a religião nórdica? Como era antes do cristianismo chegar? Era um panteão bem rico, politeísta. Deuses como Odin, Thor, Freya eram centrais. Acreditavam na Yggdrasil, a árvore do mundo que ligava os 9 mundos. Tipo Midgard, onde a gente vive, e Asgard, o mundo dos deuses. E a vida após a morte? Tinha o Valhalla, né? Sim, Valhalla era o salão de Odin, para onde iriam os guerreiros mortos bravamente em batalha. Mas não era a única opção. E, importante, não tinha uma igreja organizada como a cristã. A adoração era mais em locais naturais, bosques, pedras sagradas ou nos salões dos chefes. E as volvas, que a gente já falou, eram vistas como intérpretes da vontade dos deuses. E o famoso Ragnarok? Era o fim do mundo mesmo? Não exatamente o fim definitivo. Era mais um crepúsculo dos deuses. Uma batalha gigantesca, cataclísmica, entre deuses e gigantes que levaria muita destruição. Ah, então não acabava tudo. Não, a crença era que o mundo renasceria depois. Alguns deuses sobreviveriam, surgiria uma nova humanidade. Era um ciclo, destruição e renascimento, não um fim absoluto. Interessante.
Essa visão de mundo e essa sociedade complexa, como isso se conecta com a parte mais famosa? Os ataques, as expedições... Bom, a busca por riqueza é óbvia, né? Prata, ouro, escravos, mas a diferença religiosa também pesava. As regras de honra deles não valiam muito para estrangeiros, principalmente cristãos, que eles viam como seguidores de um Deus, talvez fraco na visão deles. O ataque a Lindisfarne é um exemplo clássico disso, né? Em 793. Exato. Saquear um mosteiro, um lugar sagrado cristão, e não ter uma punição divina imediata. Para eles, isso podia reforçar a crença na força dos próprios deuses. O impacto psicológico na Europa cristã foi enorme. E a tecnologia dos barcos foi crucial para tudo isso, certo? Fundamental. A evolução dos navios, especialmente a quilha, que dava estabilidade, e as velas quadradas. Isso permitiu que os dracares navegassem tanto em rios rasos quanto em mar aberto. Eram perfeitos para ataques rápidos e para explorar longe. E como o mundo cristão reagiu a essa ameaça toda? As reações variaram muito. No começo, muitos viram como castigo de Deus pelos pecados. Mas depois, líderes como o Alfredo o Grande, na Inglaterra, conseguiram lutar de volta, mas também fizeram acordos, tratados que muitas vezes incluíam a conversão do líder viking ao cristianismo, como aconteceu com o Guthrum. Mas nem sempre foi assim. Não. Figuras como Carlos Magno, no continente, tentaram impor o cristianismo à força, o que muitas vezes só gerou mais conflito, mais ressentimento. A gente viu surgir figuras importantes nessa era. Líderes como Halfdan, Ivar, o Sem Ossos, reis que unificaram reinos como Harold Bluetooth, Knut o Grande. Sim, e os exploradores também, como Eric o Vermelho, e o filho dele, Leif Erikson, que chegou à América. Quando a gente marca o fim dessa era viking? Tradicionalmente, muitos apontam para 1066, com a morte do rei norueguês Harald Hardrada, na Batalha da Ponte Stamford, na Inglaterra. Mas foi um processo gradual. O que mais contribuiu para esse fim? Um fator-chave foi a cristianização da própria Escandinávia, ali entre os séculos X e XII. Conforme os reinos se unificavam e adotavam o cristianismo, a estrutura social mudou e aquela motivação religiosa original para ir viking, para sair em expedição, meio que diminuiu. Mas mesmo com o fim da era, o legado deles é gigante. Absolutamente. Eles mudaram o mapa da Europa, influenciaram línguas, o inglês está cheio de palavras nórdicas, táticas de guerra, construção naval, até leis em lugares como a Normandia e a Danelaw. Eles foram muito mais que o estereótipo do saqueador. Eram guerreiros sim, mas também exploradores, colonos, artistas, comerciantes, legisladores. Uma cultura complexa. Para a gente fechar, fica uma provocação. Se a visão de mundo nórdica tinha essa ideia do Ragnarok, desse ciclo de destruição e renascimento, será que essa crença não moldou também o jeito deles encararem não só a morte, mas a própria exploração? Esse impulso de arriscar tudo, ir para terras distantes, fundar novas comunidades, quase como um reflexo terreno desse ciclo cósmico, fica aí para a gente pensar.